Fala aí, galera da escola do vestibular! Como é que você está, amiguinho, amiguinha? Maravilha da natureza! Espero que você esteja bem, espero que você esteja aí preparado para mais uma aula, para mais um tijolinho da sua estrada, do seu caminho rumo à universidade. Graças a Deus comigo tá tudo bem, espero que você esteja aí relax, tranquilo, com a sua aguinha, seu café, o biscoitinho para dar uma petiscada vez ou outra. Espero que você esteja bem, amiguinho. Muito bem-vindo a mais essa aula sobre fenômenos ondulatórios. Galera, fenômeno ondulatório, como o próprio nome já sugere, é um fenômeno que acontece com ondas. Pode ser onda eletromagnética, pode ser onda mecânica, transversal, longitudinal, ou seja, nós vamos nessa aula discutir alguns fenômenos ondulatórios. A gente vai falar da reflexão, que é quando a onda incide num obstáculo e retorna para esse mesmo meio, mantendo, portanto, a frequência que depende da fonte, a velocidade que depende do meio e, por consequência, o comprimento de onda. Lembrando da equaçãozinha fundamental aqui, V igual a lambda vezes F, que nós vimos na aula passada. Nós vamos discutir a refração, que é quando uma onda passa de um meio para outro, alterando a sua velocidade e, por consequência, o seu comprimento de onda, já que a frequência não muda, pois a frequência depende da fonte, beleza? A difração, que é o fenômeno que uma onda consegue contornar um obstáculo, e essa capacidade de contornar está relacionado com o tamanho do obstáculo, com o tamanho do orifício e o comprimento de onda da onda. Quando o comprimento tem as dimensões parecidas com o tamanho do obstáculo ou do orifício, a onda difrata. Manja quando você chama o seu colega do outro lado do muro e o colega te escuta, é a redifração que está acontecendo, a difração, belezeira? Além disso, nós vamos falar da polarização, que só acontece com ondas transversais, quando, ao utilizar um polarizador, a gente permite que apenas uma das direções de oscilação da onda continue propagando. Um exemplo disso são nos óculos de 3 dimensões 3D em cinemas. Além disso, tem muitos óculos com lentes polarizadas para atenuar a intensidade da luz que passa para o olho da pessoa. Belezeira? Então esses fenômenos que a gente vai discutir, permear aí nos exercícios. Fechou? Então vamos começar com o primeiro exercício já na loucura, galera. Bora lá! Isaac Newton é conhecido como um dos grandes gênios da humanidade. Em sua lápide, na abadia de Westminster, em Londres, está escrito: disse Deus, faça-se Newton, e houve luz nas jazidas. Dentre suas contribuições para o desenvolvimento da física, estão os estudos relacionados à dispersão da luz do Sol ao atravessar um prisma de vidro. Nessas condições, ocorre a decomposição da luz branca nas várias cores. Com relação ao fenômeno de dispersão da luz branca, analise as informações a seguir. Então, galerinha, o Gancinho vai falar uma por uma, tá? Uma por uma, e nós vamos discutindo se está certo ou se está errado. Assim como a gente fez na aula passada, a parte teórica a gente faz no tete a tete. Se você quiser voltar depois do vídeo para ver quais são as alternativas, fica à vontade. Por isso que é bom estar nesse esquema, beleza? Então vamos lá. A primeira afirmativa diz assim, ó: o arco-íris aparece quando os raios de luz branca incidem em gotículas de água presentes na atmosfera. Essa afirmativa, pessoal, é verdadeira. Qual é a jogada? Quando a luz branca, que é formada por várias cores, pela composição de várias cores, ela entra na bolotinha de água, as componentes da luz que sofrem o fenômeno da refração ao passar do ar para a água da gotícula,
cada cor, como nós já vimos na ótica, ela sofre um desvio diferente. Ao sofrer esses desvios diferentes, a gente tem a dispersão da luz. E ao incidir nessa gotícula, acontece a reflexão total e aí os raios de luz retornam formando o arco-íris. Cada cor sofre um desvio diferente, por isso que a gente visualiza aquelas 7 cores. Então esse é um fenômeno ondulatório. A gente tem aqui a refração, a dispersão e a reflexão total acontecendo dentro de uma gota de chuvinha, lá da nuvem, lá de cima. Beleza? Essa afirmativa, ela está correta, amiguinho, ela está correta. Eu vou pegar a canetinha que caiu, o ganso sumiu, o ganso voltou. Afirmativa 2. A cor que sofre, tadinha, sofrida a cor. A cor que sofre o menor desvio, quando a luz branca atravessa um prisma de vidro, é a cor vermelha. Então o prisma é aquilo que a gente viu, né, na experiência do Newton, que dispersa a luz, e essa afirmativa está correta. O desvio acentua-se na sequência que a gente já viu das 7 cores, que a gente atribui 7 cores, né? O vermelho é o que sofre o menor desvio, alaranjado depois, amarelo, verde perto, azul, anil, violeta. Então, o desvio é mais acentuado nessa sequência. Beleza? Então essa afirmativa, ela está correta. A cor que sofre o menor desvio, de fato, é o vermelho, no fenômeno da refração. Perceba que quando a luz passa de um meio para outro, a cor não muda, porque a frequência não se altera. Belezeira? Vamos lá. Terceira afirmativa. A frequência das cores que compõem a luz branca não sofrem alteração ao passar pelo prisma? Nossa, sem querer o ganso já deu a resposta da terceira afirmativa. A frequência, pessoal, ela depende da fonte. Então, independentemente do meio que está propagando, a frequência não se altera. Quando passa de um meio para outro e ocorre o fenômeno da refração, que pode ou não ser acompanhada de um desvio, essa refração acontece mudando a velocidade e o comprimento de onda, certo? A frequência se mantém constante. Quarta afirmativa. No interior de um prisma de vidro, as diversas cores que compõem a luz branca apresentam velocidades de propagação diferentes. Será que essa afirmativa está certa, galera? Sim, apenas no vácuo as ondas eletromagnéticas têm todas a mesma velocidade. Em meios diferentes, cada cor cada frequência tem uma velocidade diferente. Quando nós estudamos a ótica, inclusive, a gente viu que o índice de refração, que é a medida da influência que o meio exerce na propagação da luz, depende do tanto que ele muda a velocidade de propagação dessa onda. Então, ao passar para um meio diferente, a velocidade muda. E cada cor, cada frequência, cada onda eletromagnética, em meios que não é o vácuo, propagam com velocidades diferentes. As velocidades não são muito diferentes entre si, beleza? Mas são diferentes. Então as 4 afirmativas estão corretas, beleza? Espero que você já tenha anotado algumas coisinhas, se não pausa aí e anota, hein? Anota. É bom, rapaz. Vamos lá. Exercício 2. Considerando o estudo sobre ondas e fenômenos ondulatórios, analise as afirmativas abaixo. Novamente, nós temos aqui um exercício teórico. A teoria nessa parte, ela de fato é interessante que a gente explore bem, tá? Então, ó, primeiro, no fenômeno da reflexão das ondas,
O ângulo formado entre o raio de onda incidente e a reta normal, a superfície, é sempre igual ao ângulo formado entre o raio de onda refletido e a reta normal à superfície. A gente viu isso em ótica e a gente pode extrapolar essa ideia para cá. De fato, uma das leis da reflexão é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Belezeira? Então, esse fenômeno, ele está essa afirmativa está correta. Um exemplo de reflexão de ondas que é bastante legal de a gente discutir é o eco. A reflexão da onda sonora permite-nos que a gente identifique o eco quando o tempo de ida e volta dessa onda sonora excede 0,1 segundos, que é o tempo da nossa memória auditiva. A gente vai discutir mais isso a gente vai discutir isso mais em acústica, mas eu já estou dando um toque porque o eco é um fenômeno de reflexão de uma onda, no caso da onda sonora. Beleza? E a afirmativa 2. No fenômeno da refração, a onda passa de um meio para outro, legal, isso que acontece mesmo, mas a sua velocidade não se altera, o que faz com que seu comprimento de onda permaneça o mesmo. Falciane, 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 mentira! A refração, amiguinho, é caracterizada pela mudança da velocidade de propagação da onda. E por consequência a mudança do lambda, do comprimento de onda. O que não muda na refração? A frequência, porque a frequência depende da fonte. Independentemente se for onda mecânica ou eletromagnética, tá pessoal? A frequência depende da fonte. Se você escuta uma pessoa falando fora d'água e reconhece a voz dela, dentro d'água, pode até ouvir uma distorçãozinha assim por causa do balanço da água, mas você vai saber quem é aquela pessoa, porque a frequência não se altera. Ahora em espanhol. Beleza? Então essa é Falciane, 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 Falciane. 3. No fenômeno da difração, as ondas têm a capacidade de contornar os obstáculos ou fendas ou orifícios. Verdadeiro! Essa daqui está correta! É aquele fenômeno que eu falei logo no comecinho da aula, que a onda consegue contornar um obstáculo, amiguinho. Aquele exemplo lá da paradinha, lá do você falando com o seu truta ali do outro lado do muro, é o exemplo clássico. Outro exemplo legal de difração é quando você chega numa balada, numa festa, e você escuta o som que está rolando lá dentro, lá fora. O som, a onda, a frequência que mais tem capacidade de contornar obstáculos é a frequência do som mais grave. Por isso que lá fora você consegue perceber o grave, porque ele contorna os obstáculos. Isso é a difração. Difração, difração. Por fim, última afirmativa, a 4, diz assim: no fenômeno da polarização das ondas, a direção de vibração é perpendicular à direção da propagação e ocorre com ondas longitudinais. Impossível acontecer a polarização em ondas longitudinais. Não tem como você polarizar uma onda que oscila e propaga na mesma direção. É apenas em ondas transversais que a gente consegue identificar e deixar passar somente uma das direções de oscilação dessa onda. Então essa daqui é errada, porque ele afirma que isso aconteceria com ondas longitudinais. E não é verdade. Não é verdade. Certo, amiguinho? Não é verdade. Não é verdade, ok? Muito bem. Exercício 3, para arrematar a balada. A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são, presta bem atenção, galerinha,
absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e a água. Qual é o comprimento de onda em nanômetros ideal para a epilação? Então olha só, galera, nesse problema a gente tem que interpretar o gráfico, tá? Interpretar o gráfico, isso é muito importante. No Enem, isso é uma cobrança corriqueira, tá? Interpretar o gráfico. Então a gente tem que escolher um comprimento de onda que seja bastante absorvido pela melanina, tá? Pela melanina, e pouco absorvido ou nada absorvido pela oxihemoglobina e a água. Então voltemos à figura, olha bem na figura. A melanina está ali, aquela linhazinha mais escura, tá vendo? Esse gráfico no eixo vertical, olha lá, a absorção, certo? A absorção, tá vendo? Então o que acontece, pessoal? Nesse gráfico dá para perceber que a luz o comprimento de onda que é absorvido bastante, mas não é absorvido pela oxihemoglobina, nem pela água, é o de 700 nanômetros. Observe que é essa a resposta. 700 nanômetros é a resposta desse problema. Porque, o que acontece? Nesse comprimento de onda, nós temos uma grande absorção da melanina, pouca absorção da oxihemoglobina ou nada, e a água também não absorve nada nesse comprimento de onda. Então a resposta é 700 nanômetros. Sacar a interpretação da parada? Esse é um probleminha muito legal. Se você tá craque em interpretar gráfico, você tira ele de letra. Fechou? Muito obrigado, galera, por sua presença, por sua audiência. Espero que todos tenham se divertido nessa aula de fenômenos ondulatórios. Na próxima aula a gente vai falar de mais um fenômeno, mas por hoje já tá bom. Fechou? Pega os exercicinhos que o Ganso deixou aí pra você fazer. Eu deixei até mais do que o normal. E vai lá. Vamos lá, galera, porque nós estamos juntos. Aqui a gente tá pra te ajudar. Aqui a gente tá pra fazer você construir o seu caminho rumo à universidade. Valeu? Até a próxima!